1 João capítulo 2, o verso é o 27. Diga glória a Deus. Glória a Deus. O verso é o 27. Eu gostaria muito da sua atenção. Amém? Amém. Muita atenção, igreja, porque é nessa hora que você vai alcançar a direção que você precisa receber através da palavra de Deus. Veja o que diz aí, ó. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, Aleluia. assim nele permanecerei. Veja que a Bíblia Sagrada aqui nos revela que a unção, igreja, do Espírito Santo é o poder de Deus. Aleluia. A unção é que nos faz se tornar independente. É a unção que nos faz se tornar uma pessoa conquistadora, uma pessoa que venha ter a direção de Deus para chegar aonde é preciso chegar. Aleluia. A palavra diz, aonde eu já li, que a unção ensina a respeito de todas as coisas. Olha que coisa linda, né? Se é todas as coisas, quer dizer que nós temos a possibilidade de aprender tudo aquilo que nós desejamos, Aleluia. queremos, através desta unção. Se você quer aprender a servir a Deus, clame ao Espírito Santo, porque Ele derrama desta unção e te faz uma pessoa conquistadora das bênçãos de Deus. Deus, Ele quer que as bênçãos dEle repousam sobre a minha vida. As bênçãos vêm em decorrentes da obediência. Aleluia. Então, quando eu obedeço a voz do Espírito Santo, quando eu respeito a palavra de Deus, quando eu reverencio o que Deus está me ensinando, então o Espírito Santo tem liberdade em me instruir, me dar direção para que eu possa fazer e possa alcançar e possa conquistar aquilo que o meu coração deseja. É claro Aleluia. que tudo tem que estar na direção, na vontade do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Eu estou falando da pessoa que jamais pode estar ausente na sua vida. O Espírito Santo, Ele é que nos sela para a vida eterna. Jesus, Ele disse assim: eu irei para o Pai, vou preparar morada e voltarei para buscar a minha igreja. Eita glória. Para buscar a noiva. Quem é a noiva, pastor? A noiva sou eu, a noiva é você. Na parábola, em Mateus 25, o texto sagrado diz que o noivo chegou à meia-noite e havia 10 virgens, representando, é um exemplo, é uma comparação, como aqui nesta noite, pode ter pessoas que estão interessadas, pode ter pessoas que não estão interessadas. Eu muito falei isso e continuo falando, que Deus me encheu da sua graça, Deus derramou do seu Espírito,
Deus derramou da sua unção, e essa unção tem me instruído. Aquelas 10 virgens, tinham 5 delas que estavam com azeite. O azeite suficiente para poder ficar ali até a chegada do noivo com as suas lâmpadas acesas. E havia outras 5 virgens que estavam com as suas lâmpadas se apagando porque o azeite estava acabando. Pedindo ajuda das outras, não puderam ajudá-lo. O conselho foi dado: vai buscar, vai procurar onde tem, porque se nós dá o nosso, vai faltar a nós e a vós. A Bíblia vai dizer que cada um dá conta de si mesmo. É escrito na Bíblia, Senhor. A salvação, eu e você temos que ser responsáveis. Você não salva o seu esposo, você não salva a sua esposa. Você não salva o seu filho, você não salva a sua filha. Você, marido, você, mulher, cada um tem que fazer a sua parte. Você jovem, você adolescente. Se deixou de ser criança, eu não estou falando de idade. Eu estou dizendo deixar de ser criança é quando sai do perfil da serventia para com Deus. Quando deixa de obedecer a palavra, quando deixa de olhar para Deus, já deixou de ser criança. Quando deixa de fazer as coisas retas, de ser fiel a Deus, já deixou de ser criança. Para se tornar uma criança, temos que se voltar para Jesus com um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração que aceita, que concorda, que perdoa. Jesus disse: quem quer entrar no reino de Deus, pegou a criança e disse: tem que se tornar como esta criança. Aleluia. Quando uma criança ofende a outra criança, ela sem saber que está ofendendo, porque a criança é inocente. Quando uma criança está fazendo alguma coisa para outra e ela não acha bom e até chora, fica as duas por ali, um olhando para o outro, daqui a pouco está brincando junto de novo, nas pazes. Amém, igreja? Nós temos que ser da paz, igreja. Não podemos carregar mágoa, rancor, ódio. Não podemos guardar sentimentos malignos. Não. Nós temos que viver como o Pai Celestial nos ordena viver. Viver perdoando, amando uns aos outros como a si mesmo. Ama o teu próximo como a si mesmo. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Eita glória. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Glória a Deus. Deus, Ele está entregando para você aquilo que Ele usa. E as outras cinco não conseguiram entrar. Quando Jesus chegou, à meia-noite, só tinha 5 preparadas, vigilantes. Mas você tem que declarar: eu preciso de Ti, Espírito Santo, na minha vida. Porque só entraram na porta com o noivo naquele dia, é uma parábola. Só entraram no céu, traduzindo agora o texto. Só entraram no céu com Jesus aquelas 5 virgens que estavam vigiando, estavam preparadas, estavam com azeite, estavam aliançadas com Deus. Amém, igreja? Amém. E as outras 5, pastor? Qual foi a resposta que elas tiveram? Elas estavam querendo ali uma mesma resposta. Posso perguntar algo aqui? Posso ou não posso? Quem quer ir para o céu, levanta a sua mão. Nós temos que ser vigilantes e ser atentos como aquelas 5 virgens foram atentas.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Naquele dia entraram um noivo pela porta e as outras 5, infelizmente, elas não entraram na porta. O Senhor possa estar te dando instrução do que você precisa fazer aqui na terra. A Bíblia fala lá em Salmos 101, versículo 6, a palavra deixa claro: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Então servir a Deus é andar no reto caminho. Diga glória a Deus. Glória a E os Deus. verdadeiros adoradores adorarão o Deus em espírito e em verdade. Para entrar no céu e naquele dia estar adorando no coral celestial, para adorar no coral celestial, tem que ser primeiro adorador aqui na terra. Porque Deus disse que Ele procura, quando Jesus estava instruindo a samaritana, os verdadeiros adoradores adorarão o Deus em espírito e em verdade. É esses que Ele procura para os seus adoradores. Então, não queira adorar alguma coisa que você está tocando, que você está pegando, que você está vendo. Eu já vi pessoas muito estudadas, diplomadas, pessoas muito famosas. Eu adoro isso, eu adoro aquilo. É um hábito que a pessoa tem, mas tem que ser corrigido, porque o único ser que é digno de ser adorado é Jesus Cristo, o nosso Deus, e nada mais. Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, é Ele que é digno de honra e de adoração, de toda honra e de toda glória. Nós só podemos adorar o único Deus. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada Me faltará. me faltará. Quem Davi falou que era o pastor dele? Davi falou que o pastor dele é Jesus Cristo. E Davi era um homem de Deus segundo o coração do Senhor. Então Deus deu Davi como testemunha. Se Davi aprendeu com o céu, o apóstolo Paulo disse assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo aprendeu com Cristo. Aleluia. E ele estava ali ouvinte da palavra, e ele ensinava com muito cuidado. Ele ensinava com detalhes. Por isso que a pregação do pastor divino, tem muitos que dizem que demora. Deixa demorar. Eu quero dar conta do que Deus mandou falar. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse para o povo que estava ouvindo, para estar bem atento. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Não tenhais a fé em sabedoria humana, mas apoiar a fé no poder de Deus. Aleluia. Existe a possibilidade de alguém descanchar a fé em opiniões, em ideias. Existe a possibilidade de pessoas descanchar a fé dela em doutrinas ou ensinamentos, ideias de homens, em sabedoria de homens. Porque o apóstolo Paulo exortou: não apoiais a fé em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Quem estava usando ele? Aí ele estava falando na carne. Não, o Espírito Santo instruindo ele para que as pessoas estivessem atentas. Ele é testemunha que ele, quando declara, diz assim: ó, eu decidi aprender só com Cristo Jesus. Aleluia. Ele decidiu. Olha que decisão, meu Deus do céu. A decisão de um ser humano aprender só
só com Cristo Jesus. Aleluia. Agora você vai ver o resultado. Quem foi o apóstolo Paulo? Foi um ungido de Deus. Aleluia. E contemplando a coroa, daqui a pouco você é coroado. Esse tinha poder de Deus. Esse tinha a força do alto. Ele disse: eu decidi aprender só com Cristo Jesus. Glória a Deus. Muitas das vezes, quando estamos fracos, desanimados, até um grilo de assombro, a criatura atemorizada na terra, deixa o Espírito Santo te blindar. Nós somos seres humanos, igreja. Esse que fala com você, pastor divino, é insignificante. Tenho as minhas fraquezas, as minhas limitações, mas eu confio que o meu Deus me sustenta e Ele garante. Aleluia. Os meus passos são blindados, os meus pés são calçados com o Evangelho da paz. Aleluia. Eu louvo a Deus porque você trouxe atenção. Ninguém é merecedor de absolutamente nada. Só Jesus é merecedor de honra e de glória. Ele morreu na cruz. Ele morreu e no terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. E nos fez se tornar livre. Se você quiser, eu vou receber essa palavra. Eu nunca soube disso com detalhe, porque se eu quero a unção, eu tenho que obedecer a palavra, porque se não obedecer a palavra, não desce a unção. Aleluia.